Para averiguar o sucateamento da frota da Codepas, em abril, a oposição pediu que uma CPI fosse criada. A base governista concorda, porém não com o período sugerido. Assista a entrevista. Eu estou com o vereador Alex Necker, líder da situação, e com o vereador Rui Lorenzato, líder da oposição à administração municipal. Vereador Rui, a oposição protocolou o pedido primeiro. Exatamente. Com relação à CPI da Codepas, a oposição fez o pedido através do vereador Marco Silva, pensando aí de fazer um trabalho de análise nos últimos 5 anos do andamento dos trabalhos da Codepas. Então é em cima deste período que nós achamos importante, porque na verdade nada nos impede, por exemplo, nos últimos 5 anos, e em precisando, dependendo de um determinado apontamento, nós voltarmos 6, 7, 10, 12 anos para trás. Isso não tem problema nenhum no caso de um apontamento, né, observado ali através do trabalho da CPI. Isso é possível, sim, tranquilamente voltar mais para trás. Mas, de fato, o que é importante, o que urge, o que é necessário é nos últimos 5 anos, sim, nesses últimos 5 anos. Vereador Alex, a situação acredita que o período de investigação deve ser mais amplo desde o início. A ideia são 12 anos. O objeto de pedido da CPI, ele fala em sucateamento da frota. Nós entendemos que o sucateamento de uma frota de ônibus ele não ocorre em 2 anos e meio de governo e não muito menos em 5 anos. É preciso que a gente apure um prazo maior. Diferentemente do que diz o vereador Rui Lorenzato, um dos critérios para a instalação de uma CPI é prazo determinado. Se o requerimento determina 5 anos, mesmo que se apure alguma ilegalidade que tenha ocorrido anteriormente, não poderá ser apurado nessa CPI. Teria que se abrir um novo processo de investigação. Esses são alguns dos critérios. Por isso que nós trabalhamos com um período maior, porque acreditamos que é necessário buscar lá no passado, desde os últimos 12 anos, a situação real da empresa da Codepas. Ela vem de endividamentos constantes e situações que são colocadas na imprensa há muito tempo. Mas isso é uma prerrogativa que nós tentamos negociar no início do encaminhamento da CPI, mas infelizmente não houve por parte do proponente, do vereador Marco Silva, o aceite. Nós propusemos naquele momento, se colocasse 12 anos da CPI, todos os vereadores da situação assinariam o requerimento. O vereador proponente não aceitou e acabou encaminhando por 5 anos. Vereador Rui, o que o senhor pode dizer então a respeito dessa colocação do vereador Alex? Quero contrapor a isso que o Alex coloca, porque na verdade é assim, a gente tem notado na gestão anterior, há anos atrás, se fez um importante esforço de investimentos fortes, investimentos pesados com relação à Codepas. Nós vimos aí compra de 6 ônibus, de 8 ônibus. Então isso significa, mostrava claramente a vontade de investir e não de sucatear. E o que nós percebemos nesta administração é bem o contrário, é a vontade de sucatear sim a Codepas. Até nesses momentos, nos últimos momentos, nós estamos ainda preocupados com a questão da vontade do sucateamento da Codepas. Então é por isso que nós queremos frisar, nos últimos 5 anos fica muito bom esse trabalho de análise através da CPI nesse ponto do sucateamento, porque a gente percebemos sim que essa administração tem esse interesse, essa vontade do sucateamento. E volto a frisar, é possível, é legal e pode acontecer sim um retorno de mais de 5 anos para trás, dependendo de alguns pontos específicos que a CPI vai apontar. Quero dizer que essa CPI ela deve acontecer para realmente a gente deixar as claras aí e pensar com carinho a situação da Codepas e nós fazemos com que ela comece novamente a crescer, a se ampliar, a ser investida novamente e fazer um bom trabalho de transporte dos trabalhadores do município de Passo Fundo através dessa empresa da Codepas. Vereador Alex, é possível então fazer um investimento às vésperas de uma licitação, já que a gente tem então essa licitação, esse processo previsto para iniciar agora em 2015? Na verdade, primeiro assim,
contrapondo a opinião do vereador Rui Lorenzato. Eu não disse que é ilegal e nem impossível, só disse que dentro de uma investigação que tem prazo determinado, se ela apontar algo que necessite de uma investigação num período anterior, terá que ser aberto um novo processo para investigar, não será no mesmo processo. É isso que diz o nosso regimento e é isso que determina os critérios básicos de uma CPI. Segundo, se a administração atual não tivesse interesse na continuidade do serviço da Codepas, nós não estaríamos à frente de uma das maiores investigações já realizadas dentro da empresa, que foi a CPI, que foi a investigação das catracas, da fraude das catracas, que redundou no afastamento dos servidores que estavam envolvidos. Esses já não fazem mais parte do quadro funcional da Codepas, e que o Ministério Público e a Justiça está tomando as medidas com aqueles que foram relacionados nesse processo. O processo tentamos realizar um concurso público agora, recentemente, para a Codepas, que infelizmente por deficiência da empresa que ganhou o processo de licitação teve que ser anulado, vai ser refeito, e estamos com todo o processo de licitação do transporte coletivo encaminhado. Meramente agora são questão de poucos dias, talvez 60, 90 dias, para que se lance o edital de uma das maiores licitações já feitas na cidade de Passo Fundo. O compromisso da administração continua sendo o mesmo, o fortalecimento da nossa Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo, que passará não só a se preocupar com o transporte coletivo, mas também abrirá outras frentes para se fortalecer cada vez mais. Esse é o compromisso da gestão e esse é o compromisso que nós defendemos aqui na Câmara de Vereadores. Para encerrar, então, vereador Alex, qual é a sua expectativa, então, em torno da CPI? Tem um prazo legal para tramitação, então, destes documentos, e o que o senhor, então, espera que aconteça daqui para frente? Olha, pelo que eu tenho de conhecimento, o processo da CPI ele foi aprovado pela Câmara, foi votado. Depende agora única e exclusivamente da sua instalação. É um encaminhamento junto à mesa diretora, pelo que eu tenho conhecimento. Não depende mais do plenário, não depende especialmente dos vereadores, da grande maioria dos vereadores da situação, que não fazem nem parte dos trabalhos da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Vereador Rui, então, para encerrar, qual é o seu recado? Com relação a esse assunto, eu acho que muito logo, eu quero dizer, sendo bem otimista, a partir da semana que vem, na segunda ou terça-feira, é bem provável que o nosso presidente Patucci faça a liberação, então, da criação da CPI, para que ela comece de forma tardia, vamos dizer assim, comece a fazer o seu trabalho enquanto CPI para analisar esse problema da questão do sucateamento da Codepas, e que isso possa acontecer de fato. O que a gente percebe é o não entendimento dos vereadores da situação, de não colaborarem com a criação de uma CPI, que eu considero importante para esclarecer muitos fatos dentro da Codepas, e não colaboraram, inclusive protocolando um outro pedido com o prazo prolongado para 12 anos. Eu acho que isso aí foi uma forma de fumaciar, vamos dizer assim, a situação, para não deixar que seja criada a CPI. Mas eu acho que ela vai ser criada, semana que vem estaremos com ela efetivada aí, com a definição, é claro, dos colegas vereadores que vão participar dela, e que, oxalá, faça um bom trabalho com relação a esse assunto dentro do andamento dos trabalhos da CPI.